Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura de tarô. Esta é uma mensagem com conselhos e energias para o seu momento de vida, independente de quando você entre aqui nesta leitura. Fique à vontade para escolher qual das cartas mais te atrai, ou pelos cristais, ou pelas imagens, ou cores. Eu cobri aqui com sementinhas de pau-brasil a mensagem que traz nas cartas para que você não seja influenciado pela mente. A intenção aqui é que você escolha por ressonância, pela sua intuição, para receber a mensagem que for mais benéfica para o seu momento. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar o link para você ir direto para a sua leitura. Nos vemos lá. Olá, você que se conectou com esta carta ou com esse cristal. A mensagem que tem para você aqui é: conheça seu poder. E a gente tem aqui uma imagem, né, de um cavalo muito espiritual, quase que um fogo, né, um fogo espiritual que chama, que convida para a ação. E quando a gente fala de conheça o seu poder, né, conheça, use o seu poder pessoal, o seu poder interior, muito vamos para aquele lugar de força, de colocar a força e às vezes até uma imposição naquilo que a gente quer. Nesse caso, né, quando a gente fala de força, a verdadeira força é a força tranquila, é a força calma, é aquela força que não precisa de esforço. Uma pessoa forte, ela tem já a capacidade de dominar as suas emoções, de dominar os seus instintos. E não é dominar também no sentido de impor, mas é a domesticação. É de manter tudo no lugar, né? O que é instinto e o que pode ser ameaçador, que existe dentro de nós mesmos, e também o que é construtivo e expansor. E quando a gente fala aqui, né, de conheça seu poder, saiba que junto com esse poder que te dá autonomia, que te dá liberdade de escolha, também traz a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Então, aqui é muito de você aceitar que para que você faça as suas escolhas, é necessário uma maturidade de enfrentar também depois as consequências que vêm junto com essa escolha, né? Então, muitas vezes a gente coloca a culpa no outro ou em alguma circunstância em que a gente não consegue prosseguir, crescer e não está fazendo uso do nosso poder, né? Se colocando naquele lugar de vitimismo, tirando o nosso próprio poder de nós mesmos e colocando no outro, que é isso que a gente faz quando coloca a culpa em outra pessoa. Tira o nosso poder pessoal e coloca nas mãos dela. Ou seja, aqui, né, nesse cavalo vem uma analogia, né? Você escolhe colocar as rédeas nas suas próprias mãos, né? De você escolher qual é a direção que você vai seguir, né, sentar na sua própria sela, ou você tem a escolha de deixar o outro montar nas suas costas. Né? Você é esse próprio cavalo forte e poderoso, mas você também faz a escolha de ceder ou não ceder, né? E aí, mais uma vez, muito cuidado com essa palavra, né, de ceder. Não é submissão, mas é enfrentar os resultados e as consequências das nossas escolhas, né, do nosso livre-arbítrio com responsabilidade. É bancar-se, bancar a própria escolha. Então vamos ver aqui qual é a mensagem que o tarô traz de complementar para você que escolheu esta carta. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever agora, dar um joinha, compartilhar com seus amigos que gostem de assistir e ouvir mensagens que ajudem o seu caminhar e o seu processo de autoconhecimento, porque é assim que as leituras desse canal funcionam.
para finalizar aqui, mais duas cartas do Oráculo da Lua, que a gente vai ver lá no finalzinho, tá? Aqui nessa leitura eu percebo duas tendências, né? Ou você tem... Aí você vê se você se encaixa na tendência A ou na tendência B. Que é o seguinte... a tendência A é a pessoa que não consegue descansar, não se dá o direito de descansar e fica muito... na autorresponsabilidade de fazer as coisas muito certinhas, muito dentro da linha e não se possibilita, não se autoriza um descanso, né? Pega todas as responsabilidades para si. E isso tem a ver com o poder pessoal também, né? De reconhecer o seu próprio poder. O seu poder pode ser usado também para esse descanso. A tendência B, né? E aí você vê com qual você se identifica mais, é a tendência da pessoa não olhar para a responsabilidade, para o seu poder como uma responsabilidade, né? Na verdade, aqui a gente tem a carta do louco, falando que aquela pessoa que ela não consegue se conectar com a responsabilidade de uma forma séria. Sempre levando tudo para um ar de brincadeira, colocando uma leveza nas situações que, na verdade, não é uma leveza verdadeira. É um mecanismo de disfarce e de autoproteção para encarar alguma realidade. E aí a pessoa sempre encara com muita brincadeira, com muita dispersão e não leva a sério os assuntos que devem ser levados a sério. Então veja aí qual é a tendência, né? A sua tendência, se é a tendência mais para autorresponsabilidade, sem a permissão de descansar e trazer mais leveza para a situação, ou se é o contrário, né? Se você encara as coisas de forma muito leve, muito brincalhona e não dá seriedade para os fatos da forma que eles merecem e devem ser vistos e resolvidos por você, tá? Então a gente vê aqui em qualquer uma das duas situações há uma necessidade de equilíbrio mental e emocional. A sua força, ela tá no meio dessas duas energias, né? A gente tem 4 de espadas de um lado, 4 de copas do outro, né? Um representando a estrutura emocional, o outro representando a estrutura racional e o seu poder no meio. O seu poder aqui, né, é como se estivesse precisando desse equilíbrio, desses dois aspectos. E é óbvio que esse seu poder, né, como eu falei lá no início, ele só é um poder saudável, bem vivido, bem experienciado e aplicado na sua vida prática, se você está nesse caminho do meio. E claro que a gente não nasce sabendo isso, né? A gente precisa passar por toda uma jornada de vida, por algumas experiências, algumas relações, situações e aprender qual é esse caminho do meio para a gente, para cada indivíduo. O caminho do meio para uma pessoa não vai ser o mesmo seu caminho do meio, né? Então, por isso é necessário que você conheça esses extremos, conheça, não se perca nesses extremos, tá? Então, aqui, né, como conselho para você, além dessa integração, desse equilíbrio do mental com o emocional, tem uma integração aqui com esse 8 de ouros, né? Falando que uma vez que você integra essas duas coisas, né? A responsabilidade com o seu poder, a sua liberdade de escolha, se responsabilizando pelos resultados, quando você integra, você chega a um resultado positivo na sua vida, de crescimento, de prosperidade, de reconhecimento. Tanto reconhecimento seu, com você mesma,
quanto um reconhecimento externo, mas é necessário um aprendizado gentil e paciente com você mesmo, né? E aí existem aqui, e essa tendência que eu vou falar agora pode ser para as duas personalidades que estão passando por esse padrão aqui, né? Que escolheram essa leitura. É aos poucos, é devagar, é entendendo que o aprendizado precisa ser experimentado, né, no seu corpo, nas suas emoções, no seu racional e integrado, né? Esse círculo aqui dessa carta, ele me remete a essa integração. Veja que né, a gente tem aqui as cores até bem parecidas, trazendo essa integração de dois extremos, unificando o seu poder nessa experiência. E o 8 de ouros fala muito sobre paciência, sobre ser devagar. Então é um aprendizado amoroso e gentil com você mesmo, com você mesma, porque é muito comum e é muito fácil que a gente estabeleça uma meta ou um objetivo de aprendizado com a gente mesma e acabe quando a gente percebe que errou, que falhou, que saiu saiu um pouco do caminho que a gente traçou ser o melhor para a gente passar. A tendência é que a gente se puna, né, se culpe, fique dos pensamentos, né, e na autocobrança de sempre ter que acertar. Então, por isso aqui vem a palavra paciência com você mesma. A experiência chega se você se permite, se você abre os braços para receber isso aqui, né, de uma forma leve, não de uma forma carrasca, como algumas pessoas aqui que estão na tendência de não se permitir descansar, podem receber isso também. Isso serve para qualquer aspecto da vida, tá? Para relacionamento, para trabalho, aprendizado de algum sentimento, alguma emoção que você esteja passando, tá? Então aqui basicamente você colocar em prática essa sua liberdade de escolha, colocando em equilíbrio o racional com o emocional e se responsabilizando por isso, né? Pelas escolhas que você faz no presente. Vamos ver aqui as duas outras mensagens que tem para você. E essas cartas só resumem, né, o que trouxe aqui na sua leitura. O eclipse me traz muito essa conotação de a luz com a sombra juntos, né? Aquela coisa que eu falei aqui, quando você equilibra, quando você unifica, integra aqui nos seus aprendizados, integra esse poder nos seus aprendizados, você consegue mudanças poderosas. Espere mudanças poderosas, né? Quando o eclipse da lua, né? Quando a lua passa na frente do sol, isso significa que uma face da lua, aquela que a gente não consegue ver daqui da Terra, ela está completamente iluminada. E a outra face, é a que a gente está vendo aqui da Terra, ela está totalmente escura. E sabemos que a vida é assim, né? Que a vida é uma dualidade, a vida é dual. E essa é uma oportunidade de integrarmos as nossas sombras e trazer a luz, né? É isso que a gente fala de integrar. É trazer as duas facetas para a luz. Não é negar, não é deixar de viver, não é negar isso dentro de você. É apenas reconhecer e não tem outra palavra, é integrar como experiência. E aí você pode domesticar essas sombras. E aqui a outra mensagem final para você é lua nova em Sagitário. A sorte está ao seu lado. E aí a gente vê, é como se esse eclipse aqui, né, tivesse acabado de acontecer e a lua nova chega. Sagitário fala sobre ação rumo ao divino, em direção para cima, né, pro mais espiritual.
Então eu percebo que aqui é uma leitura para quem está passando por experiências de autoconhecimento, de integração, né, das duas faces, de luz e sombra, e eu sinto que aqui tem um caminho muito próspero nesse sentido de avanço e de ir para um próximo patamar, né, um patamar mais elevado de consciência, uma vez que você integrou e aprendeu essas experiências com generosidade e com paciência com você mesmo. Então é essa mensagem que tem aqui para você. Eu espero que tenha feito sentido e nos vemos na próxima. Olá, você que se conectou com a segunda opção, com a ágata vermelha. A mensagem que tem para você, jaspe vermelha, desculpe. A mensagem que tem para você aqui é: ame o que é diferente em você. Ame o fato de ser diferente. Então, o que vem muito aqui, né, de sensação, intuitivamente, é aquela coisa: se você fizer, vão haver críticas. Se você não fizer, vão haver críticas. Se você fizer da maneira assim, vai ter críticas. Se você fizer da maneira assado, vai ter críticas também, né? Então, é como se a mensagem para você fosse: faça do seu jeito. Faça do jeito que você quer e do jeito que é a sua essência, sem querer atingir ou suprir a expectativa de alguém, de pessoas, de público, de família, não são as expectativas que devem ser atingidas, é a sua própria satisfação. Quando a gente está na nossa satisfação, fazendo ou sendo algo, é agradável para todo mundo, e quem não se agrada se afasta, e tá tudo bem, melhor que se afaste mesmo, né? Então aqui vem um reforço para que você confie no seu jeito, no indivíduo único que você é, que se você tem características diferentes da maioria das pessoas, honre essas características, veja como elas são belas, como elas são singulares, e só por isso você é do jeito que é, né? Agradecer a vida, agradecer essa combinação cósmica e genética que originou você do jeito que você é. É lógico que a gente sempre tem coisas que quer melhorar, né? Para evoluirmos, para avançarmos, para crescermos. É natural de toda a vida na Terra crescer de uma forma ou de outra. O nosso instinto de crescimento é natural, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de você tentar se encaixar em padrões que são esperados por pessoas do seu círculo, ou por pessoas que você acha que elas esperam isso, né? Muitas vezes tem projeção também, de achar que pessoas imaginam ou queiram que você seja ou fale algumas coisas e que não é a sua essência, né? Então aqui aceite as suas diferenças, porque são elas que fazem você. Vamos abrir aqui o tarô para ver quais são as mensagens. Essa daqui já caiu, eu vou deixar. Quais são as mensagens complementares que o tarô traz? Aqui a gente já tem uma carta que fala sobre vulnerabilidade, né, de você confiar em você mesmo. A carta dos enamorados nesse tarô tem até um equilíbrio sendo trazido. E se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, dá um joinha, manda esse vídeo para algum amigo, amiga que também gosta de tarô, que gosta de mensagens de autoconhecimento, porque aqui neste canal é disso que se trata. Mensagens, sinais com o oráculo da lua para você, a gente vai ver no final da leitura. Vamos
Vamos ver qual é a mensagem. Aqui tem uma mensagem de finalização de processos, tá? A gente tem 2 9s, um 10, 2 cartas 9 que são muito fluentes, né? E existe aqui um processo, talvez, de atendimento realmente de expectativas, sei lá, de quem que você esteja aí, né, traçando na sua mente histórias de atingir expectativas de alguém, ou mesmo você traçando expectativas sobre você, né? Também temos essa tendência, né, de traçar um resultado X, e geralmente a gente coloca uma meta quase que inalcançável para que no final a gente afirme ou reafirme uma determinada crença de que não somos capazes, e aí a gente fica naquela dinâmica de eu não consigo, eu não posso, né? E esquece de olhar para as nossas diferenças e saber que a gente pode fazer sim, conquistar sim, com as nossas diferenças, né? E não colocando um objetivo, uma meta a ser alcançada, uma expectativa a ser suprida de acordo com o que a gente tem de referência, né? Geralmente a gente precisa ou se sente na vontade, na necessidade de se fragmentar para caber em um pote, em uma caixa ou em uma etiqueta de sociedade, de religiões e de, enfim, ou tanta coisa que existe por aí, né, mandando ou afirmando que você tem que ser assim ou assado, né? Aqui, você que escolheu essa leitura, você é diferente, então o que você precisa aceitar aqui ou não, se não quiser, são as suas diferenças. E aí a gente tem aqui a carta dos enamorados falando sobre isso, né? A vulnerabilidade é de você se permitir fazer as suas escolhas de acordo com a sua essência, com a sua real vontade. O 9 de bastos, de paus, junto com esse 10 de espadas, me traz essa informação, né, de que está já cansativo para você manter um comportamento ou manter alguma aparência que está divergindo da sua vontade, do que você quer interiormente, para agradar alguém, para fazer parte de alguma coisa, e isso está te machucando, isso está te ferindo, tá trazendo para você prejuízos emocionais, prejuízos psicológicos, inclusive, tudo em prol de um objetivo, né, de suprir expectativas, mas também tem o seu processo nisso, que é suprir também as suas carências. Será que você está precisando reconhecimento externo para que você se sinta bem com você mesma, para que você se sinta pertencente, amada? Então tem aqui uma tendência. Se você também fizer o movimento para isso, né, existe uma tendência de finalização desse tipo de processo, né, de você finalizando aqui, né, esse algo que te faz, no fim das contas, ele supre momentaneamente essa carência, esse comportamento que você tende a se disfarçar de igual aos outros, sendo que você não é igual, você é diferente, sim, e é bonito, há beleza nisso, né? Acabando esse ciclo, essa dinâmica de se machucar com isso, né? Com esse padrão aí que você criou desde, sabe lá quando que isso foi iniciado, né? E aí quando você entra na vulnerabilidade, quando você entra na sensibilidade de ser quem você é e aceitando as suas diferenças, você recebe ou você sustenta aqui, né, esse buquê, o 9 de ouro, trazendo essa colheita do que você plantou. No sentido não material, mas no sentido de evolução mesmo, evolução espiritual, evolução psicológica, né? De perceber que apenas só existe uma pessoa nesse mundo que pode suprir as suas carências, que é você mesma,
e você mesmo. Como? Olhando para as suas emoções, olhando para as suas necessidades, para o que você verdadeiramente quer, e não simplesmente só satisfazendo as vontades ou o que o outro espera que você faça. E aí você consegue suprir aqui, né, sustentar as suas flores. E aí aqui tem essa folha, né, enraizada, mas ela é uma folha, mas me dá a impressão de que é uma mão que segura o seu próprio florescer, né? Segura os seus próprios resultados, as suas próprias flores, a sua própria beleza de ser quem se é, integrado aqui, né? Na árvore da vida, na fórmula do universo, né? É como se o universo fosse uma grande fórmula e todo mundo representa um númerozinho, inclusive você, com as suas diferenças, com a forma diferente que você vê o mundo, que você pensa sobre as coisas. E se esse númerozinho estivesse fora da fórmula, não teríamos esse resultado que a gente vê e experimenta, né, hoje. Então passe a olhar para as suas vontades, para os seus desejos. Não são os desejos egóicos, né? São os desejos de alma. Passe a colocar isso no lugar de direito, que merece ser visto, que merece ser colocado, merece ser dito, de você autorizar a sua própria vontade e não só fazer a vontade dos outros, tá? E aí sim você começa a suprir o seu corpo emocional, né? Colocando fim nessa dinâmica. Vamos ver aqui quais são as mensagens finais para você. Lua nova em Câncer. Você e quem você ama estão em segurança. A lua nova em Câncer é muito emocional mesmo, né? E lua nova fala de inícios, então pode ser aqui que com essa mudança de padrão você comece até se conectar com pessoas que estejam vibrando nessa nova perspectiva que você escolhe para você e até te ajudando. A lua nova em Câncer também fala muito sobre nutrição, então reforçando mais uma vez, nutra o seu corpo emocional, nutra-se de você mesmo. É só assim que você se libera de uma prisão, né? Eu sinto que é uma prisão, mas pode parecer, e que é difícil, mas é possível. No entanto, é necessário que você esteja aí também comprometido e querendo fazer isso por você, né? Na última mensagem que temos aqui, nada virá desta situação, lua fora de curso. E eu sinto que é essa situação aqui, né, que a gente está falando desse lado da leitura. Inclusive a carta que veio com essa mensagem está bem desse lado aqui, né? Aqui a gente tem a lua nova em Câncer do lado dos enamorados, ou seja, reforça essas novas conexões, novas interações, né, com pessoas que podem te ajudar, sendo que isso precisa partir de você internamente, nem precisa ser algo falado, mas é uma atitude interna, né? E aqui nessa leitura falando, nada virá desta situação. Que situação? Esse padrão, né, que parece estar se repetindo, mas eu tenho uma grande sensação de que isso começa a finalizar, tá? Então, saiba que isso não vai te levar a nada, que agora é um momento de mudar de curso, de você mudar a rota e começar a olhar mais para você, para o que você quer, para os seus desejos, para os seus projetos e fazer da forma que você gostaria e da forma que você se sente bem, sem se preocupar se vai agradar fulano, cicrano, ou se está dentro de padrões. O mundo se transforma quando transformamos também os padrões, né? Pode perceber aí na história do mundo que as pessoas, os personagens que mais se destacaram foram pessoas que chegaram para mudar a zorra toda.
Mudar o padrão, desconstruir e construir uma coisa nova, diferente. E esse novo e diferente que você precisa construir, e que você pode se você quiser, né? Não é nem que você precisa, você pode se você quiser, é com você mesmo, parte primeiro de você, tá bom? Então é essa a leitura que tem para você, eu espero que tenha feito sentido, nos vemos na próxima. Olá, você que se conectou com a terceira opção, com o cristal azul, a mensagem que tem para você é: entregue-se ao fluxo. E entregar-se ao fluxo não é deixar a vida me levar. É também, mas não é. Como assim, né? Entregar-se ao fluxo é você, através da escolha da sua ação, você poder orientar o curso da sua vida, né? Então, muitas vezes a gente tem uma necessidade de controle ou de alcançar um resultado X, e aí ficamos presos, estagnados naquela, é mais do que uma determinação, né? É uma obsessão de que as coisas deveriam ser daquele jeito que a gente traçou na nossa cabeça, e tem que ser, pode ser um relacionamento, uma pessoa que você queira se relacionar e não consegue, ou um formato de relacionamento que você não consegue atingir, não consegue vivenciar porque as coisas vão caminhando de uma forma diferente. Pode ser o resultado de um trabalho, de um projeto, ou mesmo o formato de trabalho que você deseja, quer alcançar e não consegue, né? E aí a gente fica muito focado de uma forma excessiva nesse objetivo e não percebe que as coisas podem caminhar sim de forma diferente se a gente se entrega a este fluxo. E aí a gente pode perceber também que quando a gente está insistindo muito em algo, insistindo e não vai para frente, pode ser que a gente ou esteja indo pelo caminho errado, ou a gente esteja caminhando de forma errada, né? E aí isso é uma coisa que só você vai poder perceber durante a trajetória, durante a experiência. A gente sempre quer saber, antes de passar pelo caminho, o que vai ter lá no final, né? Isso fazendo uma metáfora com a vida. A gente quer saber, antes de escolher um determinado trabalho, a gente quer saber tudo o que vai acontecer, como que a gente vai se sentir. Para escolher se entra em um relacionamento, a gente pensa 1000 vezes como que vai ser, o que a gente vai sentir, e não dá para saber sem passar pela experiência, né? Vem uma frase assim: o caminho para além é através. Não dá para pular, não tem atalho, não tem um desvio de caminho, tem que passar pelo caminho para experimentar. Essa é a grande brincadeira do jogo da vida, né? De que a gente às vezes quer levar tudo muito a sério, fazer as melhores as escolhas perfeitas. Melhores escolhas a gente sempre vai querer fazer, né? É natural. Mas a gente fica traçando na nossa cabeça a escolha perfeita, né? Isso significa que as outras opções que a gente deixou de escolher necessariamente devem ser ruins. E não. Pode ser que a gente tenha várias opções, todas são maravilhosas. Você vai escolher a que você sentiu chamado naquele momento de vida, com o que você está vibrando em sentimentos e em pensamentos. Né? Não existe a escolha perfeita, existe a escolha do momento. Então, vamos ver agora quais são as mensagens que o tarot traz de complemento para você que escolheu seguir o fluxo da vida. Se render a este fluxo. Afrouxar essa autocobrança. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, mandar esse vídeo para pessoas que você sabe que gosta de tarô, que gosta de autoconhecimento.
e dar um joinha aqui para montarmos esta comunidade rumo ao crescimento e evolução espiritual, moral. Vou tirar aqui mais 2 mensagens finais para você com o oráculo da lua. E que a gente vai deixar ele para ver no final. Eu sinto que existe uma certa dualidade aqui, né? É como se você, ou talvez seja até uma crença, é como se você pensasse que se você seguir o fluxo, ou talvez você não consiga seguir esse fluxo por conta dessa crença, né? Você vai estar sendo irresponsável ou você não vai estar segurando as rédeas da sua própria vida. É como se você tivesse tanto uma força, me vem muita força capricorniana aqui, sabe? Esse diabo com o símbolo de Capricórnio, trazendo aquela rigidez da responsabilidade das coisas, das metas que devem ser alcançadas, dos objetivos, dos resultados perfeitos, né, como eu falei. E é como se aqui, né, o rei de bastão, o rei de paus, fala assim, olha, não se preocupe com isso, você não vai perder essa responsabilidade, essa vontade, essa força que você tem. O rei é iluminado, né, ele tá ali no poder da força de ação, sempre para um crescimento, sempre para cima, né, apontando para o sol, para a iluminação. Então, não se preocupe em perder essa característica, não é de você, não é seu isso, né? Você tem a capacidade de continuar direcionando as suas escolhas, as suas conquistas, mas é preciso soltar um pouco essa rigidez desse alcance de resultados perfeitos, né? Talvez aqui é a sua dualidade, o seu desafio, né? De entender que não é irresponsável você soltar um pouco, né? Se libertar um pouco. É bem antagônica essa leitura à primeira, que a primeira estava pedindo muito a responsabilidade, né? Se responsabilizar pelos resultados. Aqui não, você é uma pessoa que está precisando soltar um pouco a rigidez desses resultados que você está idealizando, tá? Sabendo que você tem aqui domínio de todas essas ferramentas, né? Você já tem, mesmo que seja um domínio em um estágio inicial, você já sabe como manejar isso. Você tem aqui uma curiosidade e uma entrega, uma animação para um novo. No entanto, tem algum bloqueio e que não está te permitindo se entregar para esse fluxo da vida. É como se você olhasse, né, para as pessoas, às vezes, que têm essa facilidade e falasse assim, nossa, que lindo, nossa, que legal, quero ser assim. Ou talvez você até ache que às vezes você consegue colocar isso em prática, só que não. Né? Tem uma rigidez, tem algo aqui que não permite que você simplesmente voe, né? Voe aqui como essa folha, voe, experimentando a leveza das escolhas também. Existe leveza nas escolhas, não existe só rigidez, né? Provavelmente isso já faz parte da sua personalidade, né? De ser uma pessoa que não se permite muito seguir com o fluxo, ou aparentemente se permite, mas internamente, no seu mais profundo, há uma cobrança, há um algo, né? Um perfeccionismo, vamos dizer, é um perfeccionismo, né? De fazer muito bem feito. Isso, por um certo lado, é até bom, é positivo, só que vira negativo quando isso está em excesso, né? Então,
Se você for uma pessoa que já trabalha com algum tipo de terapia ou alguma atividade terapêutica ou mesmo o próprio tarô, né? Você já tem as ferramentas para fazer essa mudança, né? Talvez essa percepção já esteja aí com você, né? Esse 2 de espadas, ele pode estar falando também que você é algo que você vê, mas não quer ver, ou finge que não quer ver, né? Tem uma admiração por essa energia de fluidez, né? De chegar e de aprender, experimentar isso, que talvez seja algo, seja novo para você, né? A gente tem carta aqui de aprendizado, de uma personalidade muito forte, mas também dentro dessa personalidade tem aqui características de aprender, né? Vamos aprender esse fluxo, como é esse fluxo, como que pode ser, né? E agora me salta aos olhos essas duas figuras aqui, né? As raposas que vem aqui no naipe de paus nesse baralho, que traz essa esperteza, né? Ao mesmo tempo que tem aqui um pouco de rigidez, você consegue enxergar, né? Tem esse olho aqui do mago que enxerga além. No entanto, existe também essa construção rígida aí de uma certa barreira, uma coisa que não te deixa se liberar para essa leveza, né? É leveza, não tem outra palavra. Eu vou puxar mais uma carta aqui do tarô para complementar essa leitura, porque tô sentindo que tá faltando mais informação. Nove de paus e os enamorados. Vou deixar fora aqui, né? As outras eu não tirei carta extra não, mas essa aqui eu senti uma necessidade. O 9 de paus junto com os enamorados é mais uma carta, né, de ação, de vontade, de escolha e de escolhas através do sentimento, né, do amor, Ai, gente, não sei como colocar aqui. Essa escolha, de fazer essa escolha por você, de experimentar essa outra vertente que talvez você conheça apenas mentalmente, você não conhece experimentando. Essas cartas de paus está me falando assim, ó, experimente passando pela experiência, não só codificando intelectualmente, né, através da mente, de eu sei, eu li, eu escutei. Não, você precisa experimentar isso através de um equilíbrio, né, e de uma sensação de que faça sentido para você aquela escolha naquele momento, né? Sei lá, vou dar um exemplo bem bobo aqui, então não sei se vai encaixar para você, mas aqueles momentos que você precisa fazer algo ou marcou um compromisso com alguém, mas aí chega perto da hora, você não tá com vontade, você não quer, né? Ou alguma coisa aconteceu e tá te impedindo ir para esse encontro ou fazer esse algo. Aí vem automaticamente nessa experimentação de meu Deus, que droga, não deu certo, o que eu tracei, né, vou me passar como irresponsável, alguma coisa do tipo. Não, experimente trazer para a sensação do seu corpo que se não deu neste momento, tudo bem. Não deu, gente, faz parte, são coisas que acontecem, são coisas inesperadas, ou mesmo quando você não tá com vontade, também faz parte do processo, precisa também ser honrado. Não tô falando de ser irresponsável, não cumprir com os deveres, não é isso, mas muitas vezes a gente precisa também respeitar esse nosso limite, e por conta dessa rigidez a gente passa por cima. Quando chega lá não é tão bom, porque você está indo por uma obrigação e não está indo pela vontade aqui, né?
essa carta dos enamorados falando, tem que fazer sentido, tem que estar com vontade, porque a responsabilidade você já tem. Isso não corre risco de você perder. Uma das últimas mensagens aqui, vou virar logo as duas, né? Meditação e contemplação, lua nova em peixes. O que você precisa deixar ir, lua minguante, né? E eu gosto muito de fazer a leitura percebendo também a posição em que as cartas se encontram, né? Desse lado aqui da tiragem, a meditação e contemplação, né? Nesse algo que você talvez não está se permitindo ver ou está fingindo que não está vendo. Lembra aquela contemplação que eu falei de você olhar para as pessoas que já têm essa característica bem aprendida e já integrada, de você olhar e falar, ai, nossa, que legal ser assim, eu queria ser assim, mas não consigo. Então, contemple nesse aspecto, contemple, sinta isso. Você pode integrar isso a partir das experiências, né? Como eu falei aqui com essas cartas adicionais. Não é codificando, não é mentalizando, é você contemplando e sentindo no seu corpo. Quando você tiver a oportunidade, aproveita para fazer esse aprendizado. Eu digo, é um aprendizado celular, né? Porque a gente aprende sentindo na pele as experiências. É um aprendizado que impregna, que fica em você. E os aprendizados que você lê ou que você escuta, esses são facilmente esquecidos, porque não estão integrados, né? Não vira uma sabedoria. O aprendizado integrado vira sabedoria, né? E então essa lua nova em peixes está trazendo esse convite para você internalizar isso, né? Meditar e contemplar, mas não é na experimentação, é isso que eu quero dizer. E aqui fechando a leitura, né, esse outro lado, o lado direito, que trouxe para você aqui uma personalidade forte, os utensílios que você já tem em mãos para fazer esse processo acontecer, é necessário que você precise abrir mão de algo. O que é que você precisa abrir mão? Né, a lua minguante convida a fazer esse desapego. Será que é essa estrutura muito formalizada, certinha, que você precisa deixar aí? O que você que vai descobrir aí, né? Dentro dos seus processos, dos seus padrões, o que você está segurando e não permitindo que se transforme. Porque a lua minguante, ela vai retornar à fase nova, né? E aqui a gente pode ver um aspecto, uma paisagem de inverno, né? De gelo, mas uma hora esse inverno também vai passar. Então, quais são essas ferramentas, essas características que você já tem, que você conhece, pode fazer uso dentro de você e trazer essa leveza para a vida e seguir o fluxo dos acontecimentos, né? E aí fica aí o convite e a reflexão para você fazer nesses próximos dias. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido, que te ajude de alguma forma e nos vemos na próxima.